Hello, pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal. E hoje vamos falar sobre novelas da Globo com finais em aberto ou ambíguos. São novelas aí que o final não foi tipo um final normal, né? Deixaram uma ponta solta, para um possível continuação, ou para deixar aí aberto a interpretação, né? Geralmente acontece isso mesmo, em muitos casos. E eu vou trazer alguns exemplos aqui de novelas que deixaram o final em aberto, vilão que não morreu, final que rende uma continuação. E o porquê que eu tô trazendo esse vídeo do Absoluto Nada? Primeiro porque eu falo de novelas aqui, né? Então uma hora esse tema ia chegar. Número 2, a Globo foi divulgada aí, não exatamente pela Globo, mas é uma notícia de que a próxima novela da Globo, né? Das 9, Três Graças, que vem no lugar de Vale Tudo, que é uma novela do Agnaldo Silva, né, que já escreveu novelas como Tieta, Pedra Sob Pedra, Indomada, Fina Estampa, Império. Ele vai tentar mais uma vez, né, como ele já faz em novelas dele, fazer um crossover das novelas dele. Então ele vai trazer um personagem que foi muito conhecido, icônico de outra novela dele, para fazer uma participação especial nessa. E estamos falando do Comendador, do José Alfredo, da novela Império, que era o protagonista da novela. Só que aí levantaram-se muitas questões, porque o Comendador morria no último capítulo da novela, ele era assassinado, que inclusive esse é um outro tema que eu vou trazer em breve, que são protagonistas que morreram em suas tramas. O Comendador é assassinado, ele é até cremado depois, né, no último capítulo. E a última cena da novela, eu vou explicar daqui a pouco, mas daria uma margem ali pra interpretação. Mas mesmo assim, o Alexandre Nero, que ele tá em Vale Tudo, inclusive, diz que ele aceitou e vai fazer uma participação em alguns capítulos como Comendador. E aí, inspirado nessa história, né, já que gerou-se essa dúvida sobre o Comendador estar vivo ou não, aí eu decidi trazer esse vídeo sobre as novelas com o final aberto. Então, sem mais enrolações, que eu já tô enrolando demais, vamos pro vídeo. Vamos começar aqui com a novela Barriga de Aluguel. Barriga de Aluguel foi exibida em 1990, novela da Glória Pérez. E a novela contou com 200 e poucos capítulos, quase uma gestação essa novela. E a novela, né, o nome já diz, né, já explica basicamente a trama, né? Tinha a personagem da Cássia Kiss, que queria ter... que agora esqueci o nome da querida, mas ela queria ter filhos, e aí ela é chamada uma barriga de aluguel, que é a personagem da Cláudia Abreu. E aí, ao longo da novela, fica aquela questão das duas querer a criança. Uma porque gestou a criança e pariu a criança, e a outra porque, tipo, eu combinei com você, você ia parir pra criança ser minha. E vira uma disputa ali pela criança. E aí, o final aberto em questão aqui é que a autora optou por um final em que mostrava a Ana e a Clara, que são as personagens em questão, andando de mãos dadas com o bebê, sem indicar quem vai ficar com a guarda da criança. Aí você pode comentar, mas tem a guarda compartilhada. Não lembro agora de fato se existia isso já na época, né? Mas mesmo assim, não ficou claro, porque até se fosse guarda compartilhada, a novela teria que ter deixado claro isso. E se não deixaram claro que a guarda seria compartilhada, é porque era pra deixar essa ponta solta, deixar esse final aberto aí. Se foi compartilhada, se não foi, se ficou com uma, se ficou com outra. Aí gerou essa questão aí que muita gente comenta. Agora um final que eu acho interessantíssimo, que é esse próximo agora, que é a novela Passione, de 2010, escrita pelo Silvio de Abreu. Em Passione, no final da trama, apenas o público descobre que Clara, vivida por Mariana Ximenes, foi a verdadeira assassina de Saulo Gouveia, que era o Werner Schunemann. Porque a Clara era vilã da novela, mas aí tem uma questão, eu vou tentar falar de um jeito que o YouTube não me bloqueie, né, mas depois é descoberto na novela que o Saulo, no passado, ele fez o que não devia com a Clara, porque a Clara era criança, então vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar, que ele fez coisas ali com a Clara quando ela era de menor, que a avó da Clara basicamente vendia ela, assim, explicar dessa forma, né, pra ficar mais fácil de entender. E aí no final, perto do final da novela, ele é assassinado. E aí é revelado pro público que quem matou ele foi a Clara. Só que os personagens da novela não sabiam disso. Então os personagens da novela ficaram acreditando que o assassino era o Fred, que era o Reinaldo Giannichini, porque o Fred era meio que
meio que capanga ali, ele era amante, ele tava nos crimes ali junto com a Clara. Então, pra todo mundo na novela, ele era o culpado e ele foi incriminado e tudo, mas só o público de casa sabia que a verdadeira assassina era a Clara. E aí a cena final, né, ela forja a própria morte, se não me engano, ela vai presa, ou ela tá pra ser presa, aí ela forja a morte dela, tem um acidente de carro, morre outra pessoa e falam que foi ela que morreu. E a última cena é ela em um resort, ali cuidando de idosos e mostrando que basicamente ela vai aplicar mais golpes, ela vai cometer mais crimes e continuará impune. E tem aquela cena icônica dela olhando pra câmera, quebrando a quarta parede, e aí acaba a novela desse jeito. Agora a gente vai falar de um caso de uma novela que está sendo reprisada atualmente. Estamos falando da novela Fina Estampa, de 2011, escrita por Agnaldo Silva, que eu citei no começo do vídeo. A novela está sendo reprisada no Globoplay Novelas, que era o canal Viva, né? Ela tá passando na faixa das 10h40, ela substituiu Guerreiros do Sol, que era a novela original do Globoplay. E o final aqui de Fina Estampa em questão era que a Teresa Cristina, que era a grande vilã da novela, que era a Cristiane Torlone, ela sumia após uma queda de um barco numa tempestade, né, um naufrágio, e foi dada como morta, após dias de buscas. Porém, na cena final da novela, ela aparece viva pra Griselda. A Griselda tá andando na rua ali, a Griselda que era a protagonista, né, que era a Lília Cabral. Ela tá andando na rua e para um carro ali na frente da Griselda, o vidro do carro abaixa e você vê ali a Teresa Cristina com cabelos escuros, ela tira o óculos dela e começa a rir da cara da Griselda. A Griselda até se questiona, tipo, será que eu comi alguma coisa que me fez mal? Será que eu tô ficando doida? O que é isso aqui? E aí o carro sai com ela rindo e a Griselda desesperada ali. E aí fica aquela coisa, alucinação. Ela passou tanta coisa na mão da Teresa Cristina que ela ficou com isso na cabeça, tá achando que a mulher tá viva? Ou ela realmente está viva? E como que essa mulher sobreviveu? Né? Eis a questão. Será que eu comi alguma coisa que me fez mal? Tô vendo coisa, pô. O que é isso? O que é isso? Agora sim eu vou falar do caso que inspirou esse vídeo, né? Que é Império. Império foi exibido em 2014, novela das 9, do Agnaldo Silva. Agnaldo ataca novamente. E aí, aqui a gente tá falando do José Alfredo, o comendador, vivido pelo Alexandre Nero, que no momento da trama, assim, lá no meio da trama, porque eu lembro que eu vi essa novela, na época, o comendador, ele forja a morte dele, ele toma uma poção antídoto, um negócio lá, que faz como se, tipo, ele como se fosse o coração parar de bater, alguma coisa desse tipo assim. Faz ele parecer que ele teve um infarto e morreu. Aí tem o velório dele, não sei o que, só que aí mostra ele dentro do caixão lá com um cilindro lá de oxigênio, pra ele ficar lá até o capanga dele tirar ele de lá e ele sair dali e voltar. Tá, forjou a morte dele. Mas no final da trama, ele é morto pelo filho dele, José Pedro, e os herdeiros dele cremam ele e jogam suas cinzas no Monte Roraima, que era o monte que ele vivia lá em cima daquele monte lá desde o começo da novela. E aí fica essa questão, tipo, tá, ele morreu e foi cremado. Só que na cena final da novela, eu tô tentando usar prints, tá, gente? Porque senão eu sou derrubado aqui no YouTube por direitos autorais. Ele aparece como um fantasma durante uma foto em família, deixando o desfecho aberto à interpretação. A família tá ali tirando foto, passa-se tipo alguns anos da morte dele, e vão tirar uma foto em família, e aí assim que tira a foto, meio que vão ampliando a foto, assim, tipo, não os personagens, né? A própria cena, assim, vai se aproximando da janela ali da casa dele, ali da foto, e vai mostrando ele parado ali na janela, arrumando o bigode dele lá, e parado, e ele fecha a cortina da janela, deixando aberta a interpretação se ele tá vivo e tava escondido ali, ou se ele era um fantasma ali e só tava de olho. Então aí fica o questionamento. E aí é por conta disso que ficou meio que tipo, tá, mas se ele morreu, como que vão trazer ele pra outra novela? A menos que Três Graças tenha uma primeira fase que se passa meio que na época de Império, e aí justifique o Comendador tá lá, porque aí seria o Comendador antes de morrer, seria no passado.
Mas dizem que recentemente o Agnaldo Silva deu uma entrevista e falou que, na verdade, o Comendador tá vivo. E aí você me complica, Agnaldo Silva. Mas ele é autor, pobre de quem não sabe voar, se ressuscitar até vilão morto em Etamundo melhor agora. Por que não ressuscitar o Comendador, né? Agora vamos falar sobre Cara e Coroa. Cara e Coroa foi uma novela escrita por Antônio Calmon, exibida em 1995 na faixa das 7. Foi reprisada recentemente no Canal Viva, e eu falo agora Canal Viva porque na época ainda era Canal Viva. Ela foi a última novela reprisada inteira no Canal Viva, porque as outras que estavam no ar e ainda estão passou pela transição do Globoplay Novelas. E Cara e Coroa foi reprisado, assisti, um luxo. E aí a gente traz novamente Cristiane Torlone, aqui como Fernanda, né, porque ela vivia as gêmeas na novela, né, vivia a Fernanda. E a Fernanda, ela morria no final da novela, bom, era dada como morta, pelo menos, num acidente de avião, que tá ela e o Mauro, que é o vilão da novela, que é o Miguel Falabella, e ela, pra se vingar dele, amarra ele, leva ele lá dentro do avião, e taca o avião de lá de cima, se joga com o avião de lá de cima, e aí os dois morrem. Pelo menos é o que dizem. Porque, tipo, o corpo não é encontrado, né? Então fica aquela coisa. E lembro que na cena do acidente, que era o gancho pro fim do capítulo, que era a cena do penúltimo capítulo, mostra tipo, os destroços ali do avião na água. E, tipo, mostra uma imagem meio que, tipo, debaixo d'água você só escuta uma respiração ali, uma coisa mexendo. Só que não mostra corpo, não mostra nada. E pra quem assistiu a novela sabe que a Fernanda, sempre foi dito na novela que a Fernanda era muito boa nadando, o que também deixava margem de interpretação, já que ela estava pilotando o avião, que ela sabia pilotar o avião, então dava interpretação de tipo, como o Mauro não sabia essas coisas, então tipo, a Fernanda conseguiu se recuperar ali, né? Ela saiu nadando ali, enfim. Porém, no último capítulo, na cena final, o Rubinho, que é o Luiz Melo, que ele era meio que conhecido como o doido, vamos assim dizer, né, da novela. Ele amava a Fernanda, assim, eles eram um casal na novela. Aí ele tá olhando ali o ponto de ônibus ali da cidade lá da novela, Porto do Céu, e vê uma querida saindo ali com cabelo ruivo, um ruivão ali, um cabelo bem laranja, descendo ali com mala e tudo. E aí quando ela vira assim, você vê que é a Fernanda, né, supostamente, né, ali basicamente com uma peruca laranja, ou sei lá. E aí ele olha assim, aí ela dá uma risada e fala, você pode acender o meu cigarro? Porque a Fernanda era uma chaminé, né? A Fernanda fumava de tudo naquela novela. E aí os dois começam a rir, aparece escrito fim na novela e acaba com isso. E aí também deixa a interpretação se ela realmente estava viva ou se era uma alucinação do Rubinho, né? Uma ilusão dele, já que ele era tido como doido na novela, né? Então ficou no ar. Mas eu acredito que a Fernanda possa estar viva e eu prefiro acreditar também que a Fernanda está viva. Uma loba querida. Será que você pode acender meu cigarro? Agora a gente volta pro Silvio de Abreu e vamos falar sobre A Próxima Vítima, de 1995, novela das 8. No final principal, pra quem não assistiu, vai ter spoiler, né, gente? Porque às vezes eu falo de novela antiga, o povo reclama de spoiler, e vai ter spoiler aqui sim. No final principal, Adalberto, vivido por Cécio Thierry, era o verdadeiro vilão, né, da novela, era o assassino, né, o Adalberto. Porém, ele é morto pela polícia depois da revelação, tem um embate ali com a polícia e ele é assassinado. Aí na versão alternativa, o Ulisses, que é o Otávio Augusto, ele é o assassino e ele acaba se suicidando na prisão. Só que, eu tô explicando isso por quê? Porque aí, em ambos os finais, você já tem o assassino morto. O assassino que foi revelado estava morto, tanto no final original, que era o Adalberto, quanto no alternativo, o Ulisses, ambos estão mortos. Né? Porque até no final do Adalberto, com o Adalberto sendo assassino,
muitos capítulos antes, o Ulisses, ele é uma das vítimas, né? Ele morre numa explosão de gás lá. Só que aí, como tem o final alternativo, aí no final alternativo diz que, na verdade, ele forjou a morte dele ali pra ninguém desconfiar que ele era o assassino, né? E aí depois ele se mata na cadeia. Mas de qualquer forma, os dois personagens estão mortos ali. Se bem que no final alternativo, como o Adalberto não é um assassino, então o Adalberto tá ali de boa. Mas enfim, o assassino tá morto. Aí tem uma última cena que mostra uma personagem misteriosa que nunca apareceu na novela, que é justamente só pra esse final, que é vivida pela Cláudia Raia, que tá tendo ali o casamento da Irene ali, que é a Viviane Pasmanta. E aí ela tá saindo ali do lugar onde tá acontecendo esse casamento, ela tá saindo ali no gramado, ela vai caminhando, e do nada a mulher toma um tiro e morre. E aí a polícia que tava ali, né, que o policial da novela, ele tava no casamento, ele sai ali desesperado, tipo, meu Deus, vamos ver o que tá acontecendo. E só dava pra ver tinha uma pessoa encapuzada, não mostra se é homem, não mostra se é mulher, mas tinha uma pessoa encapuzada que deu um tiro ali, que a pessoa acho que tava escondida atrás de uma árvore. E aí fica esse final aberto, tipo, será que tem outro assassino agora? Será que, na verdade, os assassinos que foram revelados nem eram os reais e o verdadeiro tá ali escondido? Continua ali fazendo as vítimas. O que, além de deixar a interpretação, esse final meio que beira pra uma continuação, né? Fica aí uma coisa assim, que poderia rolar uma continuação. Que muita gente comenta sobre uma continuação até hoje. Agora a gente vai falar de Por Amor, de 1997, novela de Manuel Carlos, novela das 8. A Laura, que era uma das vilãs da novela, que era Viviane Pasmanta, olha ela aqui de novo, ela morre num acidente de helicóptero. Tipo, ela sofre um acidente de helicóptero com o Nando, que é o Eduardo Moscovis. Ele, por ser piloto, né, ele sobrevive, só que o corpo dela desaparece no mar e aí é dito, ela é dada como morta. E aí, no último capítulo da novela, tem uma cena da Eduarda, que é a Gabriela Duarte, que ela recebe uma ligação misteriosa, e quando ela atende o telefone, ela escuta uma música de ninar, assim, bem macabra, inclusive. Começa a tocar uma canção de ninar, que sugere a possibilidade de que a Laura esteja viva. Um grande aberto à interpretação aqui. Que a Laura atentava a Eduarda, né, então... Ainda mais depois da história da Eduarda ganhar o bebê, então fica ali que poderia ser a Laura viva tentando fazer um terrorzinho psicológico. Tipo, já que pra todo mundo ela tá morta, vou ligar pra dar uma apavorada nessa menina. E diz que o autor, depois, né, tem uma entrevista do Manuel Carlos, que ele diz que a Laura realmente estava viva. E na verdade depois ele até joga será que a Laura volta aí algum dia, fazer mais maldades? Ele deixa uma coisa assim. Só que a Laura também depois não voltou em mais nenhuma novela. Mas fica aí que a Laura realmente possa estar viva. Alô? Alô? Pra fechar, a gente tem aqui a novela Hipertensão, que provavelmente agora que vai estar sendo esse vídeo, dependendo do dia que sair, já vai ter estreado a novela. Hipertensão vai ser reprisada no Globoplay Novelas a partir do dia 1º de setembro. Deixa eu lembrar o horário, acho que na faixa da 1h40 vai estrear. É uma novela dos anos 80, escrita pela Ivani Ribeiro, novela das 7. E aí a novela ela terminou sem revelar o maior mistério da trama, que era quem foi o pai de Karina. Karina era Maria Zilda Bethlen. No desfecho, ela borra o nome na certidão de nascimento e conversa separadamente com os 3 possíveis pais, que se eu não me engano era o Cláudio Correia Castro, né? Eu tô falando o nome dos atores, né? O Cláudio Correia Castro, o Ari Fontoura e o Paulo Gracindo. Ela conversa separadamente com os 3 e sem que o público descubra quem é o verdadeiro.
E diz que ela faz isso, na verdade, que é porque, tipo, ela gostava dos três, então, para não magoar ninguém, então, tipo, não vou revelar, vocês três são meus pais. Então fica uma coisa meio assim. E o final deixa em aberto quem é o pai dela, de fato. Essas foram as novelas com finais em aberto. As novelas que eu citei aqui, porque muito provavelmente devem ter outras, e que eu não citei aqui, é claro, da Globo, até de outras emissoras, mas focando aqui na Globo, essas foram as que eu selecionei, e óbvio que tem muito mais. Então, gostaria de pedir a vocês para deixar o like de vocês, se inscreverem no canal, ativar o sininho. Vamos me ajudar aí, por favor, que eu tô tentando voltar com tudo aqui nesse canal, porque eu tava resolvendo um monte de questão, como por exemplo o Instagram, que eu tinha perdido. Mas agora estou de volta. Então, engajem a gente aí. Então, um beijo a todos.